Vamos falar mais então sobre Bolsonaro, sobre os atos criminosos em Brasília que levaram à invasão das sedes dos três poderes. Conversamos agora com o deputado federal, líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Deputado, muito obrigada por estar conosco aqui no CNN Novo Dia. Eu e Basília Rodrigues seguiremos nessa conversa com o senhor. Muito bom dia. Bom dia a vocês, Carol, bom dia, Basília, bom dia a todos. Bem, deputado, eu vou começar aqui a nossa conversa, daqui a pouquinho vamos falar, claro, sobre Bolsonaro, mas quero falar um pouco sobre o que vimos ontem na Câmara dos Deputados. Teve a votação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e o seu partido foi ao lado do Partido Novo, uma exceção na orientação das bancadas. Os deputados foram liberados para se posicionarem como preferissem, enquanto as demais legendas orientaram as bancadas para votarem a favor do decreto, visto a fragilidade da segurança na capital federal. Aí eu lhe pergunto, senhor, como líder da bancada, por que essa liberação? Não seria um momento de uma união de todos os partidos para garantir a segurança no Distrito Federal? Olha, em primeiro lugar, ontem foi feita uma reunião entre os líderes e mais outros deputados com o presidente Arthur Lira, e nós ouvimos a governadora em exercício, Celina Leão, sobre a questão da intervenção federal, onde a própria governadora em exercício que naquele momento em que se perdeu o controle das forças de segurança, o próprio governo do Distrito Federal, então governado naquele instante pelo governador Ibanez, aceitou a intervenção federal. Então, o PL liberou a sua bancada, porque a bancada do PL é uma bancada realmente diversa. Alguns deputados se colocaram preocupados com a intervenção em função de já se ter passado o momento daquela grande crise e daquelas cenas lastimáveis que nós vivemos aqui no Brasil e aqui em Brasília especificamente, e a gente liberou a bancada em função disso. Eu votaria e fui a favor da intervenção em função de que esse ataque à democracia, as pessoas que praticaram esses atos serão e terão o apoio do PL para isso, o apoio político e o apoio da enorme maioria da bancada, se não da totalidade, serão exemplarmente punidas, porque jamais foi visto algo assim no Brasil. Então, a liberação da bancada foi mais em função de posições de alguns parlamentares que me pediram que liberasse a bancada, mas a gente, com certeza, participando daquela reunião, nós não vamos deixar, por parte do PL, ninguém impune a esse crime, a essa bandidagem, a esse vandalismo que o Brasil sofreu. Basília? Líder, obrigada, Carol. Líder, quais as lições o senhor acha que ficam para a classe política nesta conversa, nessa utilização das redes sociais, em que muitas vezes são gravados vídeos que fogem das provocações políticas, das indisposições políticas, em que a gente vê autoridades, pessoas que detêm mandato eletivo, estimulando a população a atacar a magistrados, atacar políticos de esquerda, até mesmo atentar contra prédios públicos. Então, eu estou falando para o senhor que está dentro do Congresso Nacional, que tem voto importante, voz importante também no PL, um dos maiores partidos, maiores bancadas na Câmara e no Senado Federal. Quais são as lições que ficam para os políticos quanto à mudança de comportamento? Olha, Basília, foi muito boa, muito boa essa sua colocação, esse seu questionamento, porque na minha reflexão de ontem, na reunião de líderes, eu coloquei as minhas palavras nesse sentido. O momento e o ataque que essas instituições sofreram, que o Brasil sofreu, que nós sofremos, isso tem que estar acima da direita ou da esquerda. E a gente precisa ter uma reflexão daqueles que fazem política colocando gasolina. A gente precisa pacificar. O Brasil sofreu um ataque, a gente nós que temos filhos, passar por esse momento no Brasil é muito triste, e eu espero que isso traga ensinamentos
àqueles políticos que fazem política colocando gasolina. Nós precisamos pacificar, punir os responsáveis. Eu quero deixar muito claro aqui que nós defendemos as bandeiras da direita. O Bolsonaro trouxe grandes avanços para o Brasil, mas a gente defende as manifestações pacíficas e vamos continuar defendendo a liberdade de expressão, a defesa da família, mas isso nada tem a ver com ato de vandalismo. E nós não vamos compactuar com isso em hipótese alguma. O PL será implacável em punir qualquer membro do PL que tenha participado ou apoiado esse tipo de vandalismo ou esse tipo de barbaridade que o Brasil sofreu no Congresso Nacional sendo invadido, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nesse momento grave que o Brasil viveu e vive ainda, esse acirramento que saiu da eleição, para que, principalmente os políticos que são representantes do povo, que estão aqui eleitos para isso, em pacificar o Brasil, em ter tranquilidade, em que a gente não possa botar gasolina nesse momento, e sim a gente conseguir trazer tranquilidade, defendendo, sim, cada um as pautas que acreditam. E o PL vai continuar defendendo as pautas positivas que o presidente Bolsonaro trouxe para o país, a defesa da nossa pátria, a defesa da família, a defesa dos ensinamentos que a direita acredita. Então, é isso, é separar o joio do trigo. Nós não podemos, e isso atrapalha muito, inclusive, o bom trabalho da defesa da democracia, a gente misturar as coisas. Nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que defender as manifestações pacíficas e repudiar ao máximo os excessos. No Brasil não cabe mais isso. Líder, deputado, o que será feito pelo partido no sentido de alinhar discursos para evitar que eles inflamem pessoas que pregam golpe, pessoas que contestam resultado de urna? Na realidade, o discurso não é só por parte da direita e do PL. O discurso também é por parte dos partidos de esquerda. Eu não quero estar fazendo comentários específicos sobre falas nos últimos dias, mas, infelizmente, aconteceram colocações nos últimos dias, inclusive dos partidos de esquerda, que colocam gasolina nessa questão toda. E isso não cabe nesse momento. A gente precisa ter grandeza de saber que a democracia foi atacada como um todo. Não foi as pessoas de direita ou só as pessoas de esquerda que estão sendo agredidas. São os nossos filhos, são o Brasil, né? A imagem do Brasil para o mundo. Eu tenho minha irmã estava em viagem com os meus sobrinhos, visitando a família do marido dela na Itália, e me relatou que nas televisões na Itália, as imagens que aconteciam no Brasil passavam ao vivo. Então, a gente precisa baixar a temperatura, baixar essa panela de pressão, conseguir defender as bandeiras da direita, e quem quer defender as bandeiras da esquerda, que o façam, mas dentro de uma tranquilidade. Nós não queremos golpe, o PL não defende golpe, e essa expressão não deve ser usada por nenhum dos lados. Eu vi agora há pouco a entrevista, e respeito muito o ex-deputado, aliás, então deputado ainda, Rodrigo Maia, quando ele diz que houve um golpe moderno, agora no passado, quando nós aprovamos uma PEC aqui para reduzir os preços dos combustíveis. Esse tipo de colocação não ajuda, até porque isso não condiz com a realidade. Nós usamos do instrumento da PEC para reduzir o preço dos combustíveis dos brasileiros, porque existia uma crise internacional, uma guerra na Ucrânia e com a Rússia, que levantou os preços dos combustíveis. Então, o Brasil precisava fazer alguma coisa. Então, naquele momento, se deu o apelido de PEC kamikaze. Agora era a PEC da transição. Quer dizer, esse tipo de jogo político
isso atrapalha o Brasil, né? Então, esse tipo de colocação não deve ser feita, porque, primeiro, não condiz com a realidade, segundo, só coloca e acirra esse momento político que a gente vive. Então, o PL vai estar fortemente unido em defender as bandeiras que o Bolsonaro deixou, em defender as bandeiras da direita, sem, em hipótese alguma, compactuar com qualquer tipo de golpe ou com qualquer tipo de vandalismo que a gente observou aqui no país, lamentavelmente. Líder, a gente observa aí, né, possível captar, Carol, muita serenidade da sua parte ao se apresentar, colocar as ideias no lugar. A distribuição das responsabilidades já começou a acontecer antes mesmo dos reparos físicos aqui dos prédios no centro da capital. Então, eu gostaria que dentro da sua narrativa, sua explicação com muita serenidade, mas também com convicção de que aqueles responsáveis deverão ser culpados, deverão ser cobrados pelos que fizeram. Qual a sua avaliação? O ex-presidente Jair Bolsonaro está do lado do joio ou do trigo? É possível dissociar as palavras, a postura do ex-presidente do que aconteceu aqui na Esplanada no domingo? Olha, o ex-presidente Bolsonaro, ele, nesse momento, como todos sabem, ele não está no Brasil, ele está no exterior. E o ex-presidente Bolsonaro, ele, ao longo do tempo, ele foi criticado por ter, depois da eleição, ele ter ficado calado. E, obviamente, ele recebe críticas por isso e de outro lado, outras pessoas entendem a posição dele. Então, não adianta a gente ficar buscando o Bolsonaro como culpado. O Bolsonaro teve virtudes e acertos, como também cometeu os seus equívocos. O Bolsonaro trouxe grandes pautas para o Brasil, o Bolsonaro reacendeu, não é à toa que ele teve 58 milhões de votos. Essa eleição foi uma eleição muito acirrada, então é muito ruim a pauta está nesse ponto de divisão ainda, de discurso, de querer achar o Bolsonaro como culpado, ou a esquerda falando em golpe, falando nisso. Nós precisamos mudar e virar essa página. Eu tenho certeza que o tamanho que o Bolsonaro terminou essa eleição, independente de todos os fatos ocorridos, ainda vai ter muitos frutos para a direita do Brasil, e a direita do Brasil se reacendeu, assim como o governo eleito vai fazer a sua parte de trabalhar, e a gente espera que trabalhe corretamente pelo Brasil. Então, eu acho que a gente precisa virar essa página. A minha posição pessoal e o que eu quero defender entre aqueles deputados que estão ao nosso lado é isso, que a gente trabalhe numa oposição firme, responsável e que a gente pacifique o Brasil fazendo uma oposição que não prejudique o país e que defenda todas as pautas e as bandeiras positivas que o Bolsonaro recebeu nos 58 milhões de votos que acreditaram nele. É a oposição saudável, né, deputado, como o senhor destaca, nesse momento de atentado à nossa democracia, de atos de vandalismo. É claro que a gente quer unificação de esquerda e direita para mandar um recado de que nossas instituições são fortes. Deputado, já para a gente encerrar, ontem a gente trouxe aqui na CNN a informação de que a Agência Brasileira de Inteligência ela notificou o governo do Distrito Federal sobre ameaças naquele fim de semana, o risco de depredação aos prédios públicos da capital federal. O que a gente percebeu por mais que os alertas tenham sido feitos, os fatos aconteceram, episódios lamentáveis. O PL, enquanto partido, ele vai cobrar a responsabilização dos envolvidos, tanto por ação quanto por omissão. Qual será o papel do partido nessa questão? Olha, esse foi um dos argumentos usados por grande parte da bancada ontem, que não apoiava a intervenção no Distrito Federal, porque grande parte da bancada me falava sobre a questão da responsabilidade, inclusive, do governo federal nesse ocorrido.
Mas, como eu disse a você, essa liberação, voltando a esse assunto, ela ocorreu porque a bancada realmente estava dividida. A gente ouviu da governadora Celina que o próprio governo do Distrito Federal estava, naquele momento, de acordo, de uma certa forma, com a intervenção na segurança pública. E a gente acha que todos os responsáveis têm que ser apontados. Todos os responsáveis que praticaram o ato de vandalismo, assim como as autoridades. Me chama muito a atenção, nas imagens que a CNN transmitiu, e outros meios de comunicação também, no dia do ocorrido, no domingo, a polícia, a atuação da polícia. A gente não via policiais. Quer dizer, depois a atuação foi uma atuação depois do ocorrido. Se aquela força policial que nós observamos depois do ocorrido, por que aquela força policial, aquela quantidade, aquele efetivo, os equipamentos, os veículos blindados que estavam ali afastando os manifestantes, por que eles não atuaram preventivamente? Então, isso me chama muita atenção. A gente pode imaginar que muitas coisas no bastidor nós não sabemos ainda, e eu acho que isso tudo tem que ser profundamente investigado e os responsáveis precisam ser apontados, porque esse fato que aconteceu, o Brasil não aceita. Nós não aceitamos isso em hipótese alguma. O Brasil é um país de paz, e a gente ter uma mancha dessa na nossa história é lamentável. Deputado Altineu Cortes, ele é líder do PL na Câmara, nessa conversa aqui conosco no CNN Novo Dia. Mais uma vez, deputado, obrigada por essa conversa. Um abraço para vocês, um bom trabalho, que Deus abençoe vocês.